Olá pessoal, estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre renda variável. Eu comecei a estudar e interagir um pouco mais sobre esse assunto final do ano passado, início desse ano, quando nós tivemos aí a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência entrou em debate um tema bastante interessante, que foi a capitalização. Diferente do modelo hoje que nós adotamos no Brasil, que é a distribuição, ou seja, as pessoas, as pessoas que entram na base, ou seja, que começam a trabalhar, são aquelas pessoas que acabam pagando a previdência para aqueles que vão se aposentando. Essa lógica, se você compreende um pouquinho, e se você talvez tenha uma idade, talvez como a minha, um pouquinho mais, deve se recordar um exemplo da minha família, né? O meu pai, ele teve 10 irmãos, né? Eu tive 8 irmãos. Ou seja, a minha família, eu tenho 4 filhos. Quer dizer, a redução de pessoas por unidade familiar ela é bastante grande. Sem falar que há uma crescente na questão da idade das pessoas, né? Hoje as pessoas estão vivendo mais pela própria condição de saúde, pelo próprio ambiente que estão vivendo. Então, com isso, esse modelo de previdência de distribuição provavelmente ela vai se tornar inviável. Apesar de nós termos acabado de sair de uma reforma da Previdência, muitos dos que estão pagando vão acabar passando por uma nova reforma, porque ela não vai conseguir subsistir ou ela não vai manter as condições para que todo mundo receba. Então, o modelo de capitalização foi um modelo que foi citado, existem vários países no mundo que utilizam esse modelo. Aqui na América Latina, o Chile utiliza. Existem países da União Europeia também que tem esse modelo, mas o que me chamou a atenção foi o tema, e por isso é que eu me aprofundei, fiz uma pesquisa e entendi um pouco, descobri um pouco do fundamento que tem esse modelo de capitalização e o sentido que isso faz para as nossas vidas, ou porque nós devemos pensar um pouco mais em relação a esse tipo de previdência. Se você for pensar, é um princípio, né? Ou seja, é uma questão de educação. Nós, brasileiros, já nascemos com uma mentalidade consumista, ou seja, já aprendemos a gastar mais do que economizar. A educação financeira, ela não é algo muito acessível e muito debatido nas famílias, né? Eu mesmo, como exemplo familiar, meu pai nunca chegou e conversou comigo sobre as diretrizes, sobre como eu deveria conduzir a minha condição financeira, como deveria aplicar meus recursos, como deveria gerir. A geração que está vindo agora, meus filhos, por exemplo, já estão presentes com outra mensalidade. E quando você pensa nisso, há um grande potencial de uma mudança em relação ao futuro da nossa sociedade. E aí entra muito essa questão da educação financeira, né? Ou seja, a gente deve, como princípio, né, zelar pela boa gestão do que nós temos. Ou seja, não importa se você tenha um salário grande ou pequeno, se ganha 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 reais. O que importa é que você deve fazer a gestão, ou seja, deve gastar menos do que você ganha. Isso é muito bom. Você acaba podendo gerir, você não vai ter dificuldades. Pelo contrário, se você gastar mais do que você ganha, você vai entrar num processo de endividamento, vai ficar com as suas contas estouradas, e isso vai lhe trazer vários problemas, até de saúde, até de concentração, até mesmo de dificuldade para a sua própria vida, do seu dia a dia. Então é importante você ter em mente isso. Se caso você está numa situação dessa, eu sei que nós estamos vivendo um momento bastante difícil com essa pandemia, com essa dificuldade, mas ao mesmo tempo também é um momento importante para você refletir e começar a vislumbrar a sua questão pessoal. Comece com você mesmo, né? Às vezes é muito fácil nós olharmos para os outros ou até mesmo apontarmos para certas pessoas, e nós devemos começar isso em nós mesmos. E a partir daí, ajudar quem pedir ajuda, né? Então, agradeço a você que está assistindo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Também se inscreve nos nossos canais. Nós temos o canal no YouTube Gestão de Recursos. Também temos no Facebook
e outros Telegram também no LinkedIn. Mas você que está acompanhando aqui no Instagram, é importante que você tenha clareza nisso, né? Então a educação financeira ela é algo importante. Faça mesmo, né? Faça a sua gestão. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? E a partir daí, quando você começa a registrar, quando você começa a fazer a análise das suas despesas, você vai descobrindo que você pode ter coisas que você pode estar cortando ou economizando, né? É muito interessante. Quando você faz essa verificação, você descobre uma série de coisas que você poderia ter cancelado, né? Eu mesmo, essa última semana, foram duas coisas interessantes. Uma primeira delas, na minha fatura do cartão, tinha lá um valor referente a acelerador de pontos. Ou seja, eu estava pagando todo mês, junto com a minha conta do cartão, um valor que servia para aumentar os pontos que iam render em cima do cartão. Nessa condição atual de viagens restritas, dificuldades, acaba sendo pouco interessante. Então foi um custo que eu acabei reduzindo. Outra coisa, na minha conta telefônica, haviam despesas que eu pude cancelar, planos que estavam associados. E essa economia, às vezes você pode pensar, poxa vida, mas é só R$50 no mês. Mas quando você multiplica isso num ano, chega a 600, 700, 1.000 ou até R$2.000 de coisas do dia a dia ou de coisas mensais que você pode gerir. Então a educação financeira é o princípio, ou seja, é o primeiro passo para que você possa realmente ter uma premissa, né? Uma condução em relação à sua vida financeira. Se você consegue gerir bem isso, é importantíssimo, né? Eu, assim, sou uma pessoa temente a Deus e creio na Bíblia, e um dos princípios que nós vemos na palavra do Senhor é em Gênesis capítulo 41, quando o faraó chama José e apresenta o seu sonho a José, né? José não só desvenda o sonho não só explica para o faraó que era o sonho dele, mas também ele dá a faraó uma ideia muito importante e que eu acredito que é um princípio importante para as finanças de todo ser humano. E esse princípio consistia que o faraó deveria guardar 1/5 de toda a safra, ou seja, todos aqueles anos de produção boa que tivesse, né? E é interessante como até hoje se fala em tempos de vacas gordas e vacas magras, né? Que é o exemplo, né? Que é o que o texto bíblico relata. Então, como meta ou como princípio, nós devemos buscar nortear esse 20% da renda como algo para ser guardado, para ser conservado, para ser bem gerido, para que isso possa no futuro ser utilizado para um fim, para uma necessidade, que é o caso específico, né, do texto lá de Gênesis, no qual você tinha uma super safra e depois o mundo inteiro ficou sem alimentos. E Faraó enriqueceu muito com esse valor que ele guardou, ou seja, ele tinha o recurso e oportunizou isso de uma melhor forma no momento em que isso foi necessário. E esse princípio também serve para nós, né? Se nós vamos armazenando, vamos guardando recursos no decorrer dos anos, nós temos a possibilidade de, quando surgir uma oportunidade, aplicar ele da melhor forma possível e com isso termos mais e mais tranquilidade, né? Muitos chamam isso de você poder potencializar o seu patrimônio ou o seu capital. Então, a premissa vem daí, uma boa gestão de recursos. Lógico que se você não tem uma reserva de emergência ou não tem um valor específico que você precise utilizar rapidamente, o aconselhável é que você tenha um valor chamado de reserva de emergência. Aí você pode definir o que você achar prudente, né? 1, 2, 3 ou até 4 salários, para no caso de uma necessidade, no caso de você ficar sem emprego, ou até mesmo se você de repente tiver uma condição adversa, como está sendo agora, né? Se você é um autônomo, você está tendo dificuldade para você gerar receita, gerar um caixa, então a reserva de emergência tem essa finalidade. E a reserva de emergência, ela não pode estar vinculada à renda variável, porque a renda variável ela pode variar para cima, para mais ou para menos. Então, o mercado de ações, o mercado de opções e até mesmo o mercado de fundos imobiliários, ele tem as duas possibilidades, pode ser para mais ou para menos. Então, se você eventualmente tem uma necessidade e naquele momento você está num período de baixa das ações, então você vai com certeza ter prejuízo, vai perder. Pode acontecer esse o caso, né? Nós tivemos esse exemplo
No ano de 2020, né, a Bolsa de Ações estava com quase 120 mil pontos, ou seja, estava num valor bastante alto, e subitamente, com o caso do coronavírus, as ações caíram repentinamente e muitas pessoas tiveram a desvalorização. Então, ou seja, se você investiu em ações e precisou vendê-las para algum fim, você vai ter um prejuízo bastante severo. A ação chegou a cair 40%, né? Chegou a 60 mil pontos, 50%, 60%. Então é uma coisa que você pode ter esse impacto. Mas o objetivo, e no decorrer dos vídeos, a intenção é apresentar para vocês uma forma de você ter uma renda passiva, ou seja, ter uma previdência baseado na renda variável. Então isso tudo acaba facilitando, ajudando para que você monte uma carteira previdenciária, tá? Eu pesquisando, observei alguns investidores, inclusive o maior investidor, pessoa física do Brasil, né, o Luiz Barsi. Ele foi uma pessoa que teve isso como intuito, ou seja, adquirir ações para que no decorrer da sua vida ele pudesse ter um rendimento sem estar preocupado em vender, né? E esse mercado de ações, ele tem uma questão muito assim em moda, né? As operações de trade, né? Mas não é esse o assunto que eu quero conversar com vocês. O trade, eu entendo que há pessoas que podem de fato se beneficiar, ou que podem ter algum retorno em cima do trade, né? Mas ele é um processo bem complicado e você precisa ter uma atenção grande, e ele está envolvendo meio que uma sorte, porque você precisa, em determinado momento, quando você tomar a decisão, ela ser compatível com qual é o seu pensamento. Ou seja, você compra uma ação na expectativa de que ela vai subir. Então, se ela descer, provavelmente seu impacto vai ser prejuízo. Se ela cumprir, então é meio que uma aposta. Quando você está fazendo um trade, você compra esperando. Você pode esperar que caia ou esperar que suba. Então, esse tipo de mercado, ele é um mercado mais desgastante, na minha maneira de ver. Pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, a melhor maneira que você tem de investir em ações ou mercado de renda variável é você guardar as ações e deixar que as ações fiquem na sua carteira pelo tempo que for necessário, porque aí você vai estar se beneficiando com os rendimentos das ações. Então, da vez que você participa de uma empresa, né, o que é uma ação? Uma ação é uma partezinha da empresa, né? Vamos pensar assim, a Petrobras. Petrobras tem uma série de ações que fazem parte do seu capital social. Você pode ir na bolsa e comprar uma partezinha, você pode comprar uma ação apenas, está na faixa de R$18 hoje, e com essa ação você vai estar participando dos dividendos dessa empresa. Então, toda vez que a empresa estiver distribuindo dividendos ou juros sobre capital próprio, você vai estar recebendo. E é isso que se chama renda passiva. Então, se você se posicionou, se você adquiriu uma ação de uma empresa que paga dividendos, esse dividendo vai contribuir para a sua renda passiva. Então, a lógica da previdência através de ações é essa: você comprar empresas boas pagadoras de dividendos, com uma boa estrutura de capital, e a partir daí você receber periodicamente, né? Alguns segmentos pagam mensalmente os dividendos, outras empresas pagam apenas uma vez por ano, outras trimestralmente, então depende do segmento, depende da empresa, mas é interessante que você possa pensar e considerar essa possibilidade, porque de fato eu acredito que a previdência vai acabar se limitando a um salário mínimo para todos. Muitas pessoas que eu conheci que chegaram a pagar, a contribuir com base em 10 salários mínimos por muitos e muitos anos, acabaram se aposentando com 3, 4 salários mínimos. Quer dizer, houve uma redução bem significativa naquela contribuição, ou seja, naquele custo que a pessoa teve, e aí não conseguiu agora reverter. Então, a ideia de você trabalhar, de você buscar esse investimento, ela tem esse sentido: você investir em ações que possam retribuir você com a renda passiva, e com isso você gerar um caixa quando chegar no momento que você não precise mais trabalhar. Então é uma ferramenta, uma possibilidade que eu acredito que é interessante. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo uma série deles, e tentando informar, tentando discutir com vocês, e até se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar comentários, podem ficar à vontade para a gente discutindo no decorrer. Outro cenário que agora agravou ainda mais, principalmente nessa última reunião do Copom,
foi a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? Então, a taxa Selic é uma taxa que ela acaba passando a informação de juros para o mercado. Então, quando o governo define uma taxa Selic, ele está dizendo quanto ele vai pagar de juros sobre os títulos que ele emite, e também ele vai estar definindo para o mercado quanto o mercado vai pagar em relação a quem vai aplicar em CDB e a própria poupança. Então, a poupança, existe uma regra bem clara: você vai receber, por um dinheiro que você coloca na poupança, 70% do valor do Selic. Então, considerando que hoje o valor do Selic está em torno de 3%, você vai estar recebendo 2,10 de juros por ano. Se você tiver qualquer inflação que seja 1%, quer dizer, você vai ficar um ano inteiro com R$100 aplicado, para você chegar no final, receber um valor bruto de R$ 2,75, sendo que a inflação vai consumir quase 1, então você vai ter R$1,75. Então, é um percentual, é um rendimento muito baixo. E isso que a inflação, que é medida, a inflação que é disposta, ela nem sempre condiz com a realidade, né? Muitos acreditam que ela é até maior. Então, a poupança hoje, ele é um péssimo investimento, é um investimento que não recompensa você deixar o seu dinheiro para receber a remuneração da poupança. Outras aplicações de renda fixa, como Tesouro direto com o governo, então você vai ter o Selic como basador, que é os 3%. Existe agora CDI, CDB. Esses sim, eles pagam alguns um pouquinho mais, né, do que o Selic, talvez meio, 105%, 107%, mas aí você precisa tomar um certo cuidado em relação a você aplicar em bancos que não vão te dar problema. Ou seja, você vai aplicar num banco e depois o banco faliu. Quer dizer, você vai ter todo um trabalho para recuperar o valor que você investiu. Existem bancos que oferecem até 150% do CDI. Mas e aí? Qual é a categoria do banco? Qual é a liquidez do banco? Será que esse banco vai sobreviver? Então essa questão ela é bem importante para você tomar uma decisão. Mas o que eu mais queria destacar nesse primeiro vídeo é a importância de você considerar a renda variável como parte dos seus investimentos. Lógico, tudo começa com a educação financeira. Se você ainda não tem um excedente, se você chega no final do mês e as suas contas não estão sobrando, comece por aí, faça um planejamento, escreva quanto é a sua receita de um lado, do outro lado da página, quais são as despesas e verifique. Talvez você vai ter que reunir com a sua família, discutir quais são os impactos, o que nós vamos ter que mudar, o que nós vamos ter que tirar, o que nós vamos alterar, mas tudo isso vai servir para que você possa, então, ter uma melhor condição. Agora, uma coisa interessante que eu, por muitos anos, não tive interesse, não tive acesso, porque às vezes a gente pensa em mercado de ações como algo para quem tenha muito dinheiro, quem tenha 20, 50, 100 mil reais. E isso não é verdade. Hoje, com as corretoras que tem taxa zero, você com 50 reais, você já pode começar a operar, você já pode comprar uma ação, 2, 3, dependendo do valor da ação. Tem ação que é 69 centavos, tem ação que é R$2, então depende um pouco de cada empresa, e aí você pode, dentro desse cenário, escolher as melhores opções. O perfil do qual eu tenho buscado e tenho investido são as ações que pagam bons dividendos, a primeira regra. A segunda é que tem uma boa estrutura de capitais, ou seja, que ela não está endividada, porque se ela não tiver uma boa estrutura, é provável que esse dividendo ele não seja permanente. Então você pode, no decorrer, acabar tendo dificuldades, ou seja, hoje ela paga dividendos, mas no futuro ela talvez não tenha a mesma distribuição. Então é importante que você pense e considere tudo isso. Outro assunto interessante, outra forma interessante de investir em renda variável também chama-se fundo imobiliário. Eu não tenho muito investimento em fundo imobiliário, mas ele também é interessante. O fundo imobiliário, ele na verdade é um tipo de investimento no qual você compra uma cota de uma empresa que é dona do imóvel, ou de vários imóveis, vai depender de qual é o fundo que você vai investir. E por essa gestão, o fundo vai cobrar um aluguel. Então, por exemplo, um shopping, ele está alugado e essa empresa de fundo imobiliário ela recebe os aluguéis e automaticamente ela distribui esses valores para as pessoas que são cotistas. Então, também é uma forma de renda variável, então ela pode subir ou descer. O fundo imobiliário, ele tem algumas vantagens, e as vantagens principais são em relação à distribuição mensal de dividendos, e o que mais assim é negativo em relação ao fundo é a limitação dele de crescer, porque ele só vai crescer até um limite do valor
do imóvel. Ele não vai crescer além disso, porque como ele vai todo mês sangrando, ou seja, vai distribuindo os dividendos, ele vai ficar naquela oscilação. No mercado de ações, uma ação ela pode ter um crescimento exponencial, né? Nós tivemos aí nos últimos anos um crescimento muito grande das ações da Magalu, né? Quem acompanhou, quem viu, a Magalu saiu lá de 65 centavos, chegou a mais de R$70 uma ação. Então isso é uma valorização muito grande. No mercado, no fundo imobiliário, você não tem essa oscilação tão díspare, tão grande. Você vai ter uma oscilação menor, lógico, para menos e para mais. Então, no caso da queda, ela também não tem uma queda tão alta ou uma queda tão expressiva como é uma ação, como nós tivemos agora. Teve empresas também que caíram mais de 60%. Mas, em compensação, os fundos, na sua maioria, caíram de 30% a 40%, porque eles têm uma vantagem em relação ao risco. Que vantagem? Quando você está comprando uma cota de um fundo, você tem uma pequena parte do imóvel. Então, na pior das hipóteses, o imóvel está lá para ser vendido e para ser devolvido ao cotista o seu valor. A menos que você tenha um único imóvel, que aí sim, você pode de repente cair um avião nele e aí você ter todo o problema em relação a isso. Mas salvo essa condição do fundo imobiliário, você pode então ter mais vantagens. Já no mercado de ações, você está investindo numa empresa. Uma empresa, ela está suscetível a várias questões. Então, o mercado, o que ela faz, o que ela vende, e tudo isso precisa ter uma certa atenção. A gestão também, como ela está se posicionando, qual é a visão que ela tem de futuro, quais os negócios que ela está implantando. Então, a ideia é tratar um pouco sobre isso. Se você está interessado, se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, dá o seu like, curta. A gente vai estar falando mais nesse sentido. Se você achar interessante, se isso faz sentido para você, continua nos seguindo aí nas redes sociais. Como eu falei, nós estamos aqui no Facebook, no Instagram, temos o canal no YouTube, no Telegram, e a ideia é a gente discutir um pouco sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse mercado, fique à vontade. A gente entende, eu pelo menos já entendi, que existe perfil de investidor e objetivos. Então, se você talvez está começando ainda na sua vida profissional, começando a montar o seu patrimônio, é bem interessante você utilizar isso. Talvez outras pessoas já estão num período que já estão mais, já passou essa questão de montagem de patrimônio, agora só querem apenas aproveitar. Mas mesmo assim, ainda você tem uma possibilidade, de você ter um retorno hoje com ações ou até mesmo com fundo imobiliário melhor do que uma aplicação em poupança ou em CDB. Mas tudo você deve fazer com cautela, com segurança, com entendimento. Não faça nada sem ter certeza, sem entender como funciona e quais são esses princípios, tá? Obrigado a todos vocês que ficaram aí. Um grande abraço. E se vocês quiserem continuar assistindo, participando, devemos estar fazendo mais momentos como esse, falando sobre o assunto e respondendo, então, essas dúvidas que vocês possam vir a ter ou que quiserem questionar sobre o assunto. Muito obrigado e boa tarde a todos.